Olá, meus amigos. Eu me chamo Tatiane e sou uma das colaboradoras da nossa casa CELI, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E continuamos dessa forma virtual a nos conectar com essa espiritualidade, a esses amigos tão queridos, da nossa casa, e uma forma também de nos manter conectados com vocês. E hoje, então, seguindo as nossas reflexões, eu trago um tema que contém no nosso grande evangelho, nosso grande guia, Esse livro que tem como finalidade, nesse momento tão conturbado que vivemos, nos guiar, nos trazer o acalento, a tranquilidade e principalmente a esperança de dias melhores. E nós vamos então falar do título que está lá no capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu vou ler um pedacinho desse capítulo para que a gente então possa se situar um pouquinho. E ele diz o seguinte: o Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados, e é a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que, após desencarnarem, se disfarçam sobre a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Pois bem, meus amigos, a gente começa então a pensar, através dessa reflexão, eu acho que o primeiro entendimento que nós precisamos ter em relação a esses falsos profetas, quem são esses espíritos? A gente sabe que ao desencarnar, nós continuamos tendo os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, tudo aquilo que a gente carrega, na verdade, dentro do nosso coração é o que vai nos acompanhar durante a espiritualidade. Pois bem, aqui, enquanto encarnados, muitos de nós passamos, através dos nossos desequilíbrios, dos nossos desajustes, por momentos e por situações que somos de fato enganados e muitas vezes enganamos, onde mentimos e muitas pessoas mentiram para nós, porque todas essas questões a gente entende que faz parte da nossa evolução espiritual. E assim, meus amigos, não é diferente quando nós desencarnamos. Porque lá na espiritualidade encontramos as mesmas necessidades de aprimoramento. A diferença é que lá a nossa consciência está mais liberta, enquanto aqui encarnados, ainda muitas vezes nós mascaramos todos esses sentimentos, todas essas mazelas que ainda trazemos dentro do nosso espírito, Aquilo que somos de verdade, muitas vezes a gente mascara aqui. E quando libertos, com a nossa consciência então mais ampla, podemos ser aquilo que somos. E muitas vezes sim, na espiritualidade fazemos coisas com as quais gostaríamos de fazer enquanto encarnados. E lá com essa consciência então mais aberta, mais liberta, a gente acaba então cometendo esses deslizes, digamos assim, Vamos falar desta forma. Então esse é o primeiro entendimento. Nada muda quando eu passo de encarnado para desencarnado. Segundo entendimento que nós devemos ter em relação a essa comunicação. Ela acontece de duas formas, poderíamos dizer, de uma forma mais ostensiva e de uma forma oculta. Essa forma ostensiva, essa comunicação, ela sempre vai depender de um médium com a mediunidade ostensiva. Porque médium, pessoal, a gente entende que somos todos nós, porque de alguma forma a gente é influenciado por esses espíritos. Então essa forma mais ostensiva é quando a gente poderia dizer que são aquelas pessoas que ainda na espiritualidade são preparadas para vir com esta ferramenta a mais. E eu gosto de falar sobre ferramentas, pessoal, e não sobre dons. Porque dom passa a impressão que nós temos algo de especial, quando na verdade a nossa mediunidade de trabalho ela não traz nada de especial.
Pelo contrário, nós trazemos essa ferramenta porque somos espíritos ainda muito endividados. Então a gente vem no sentido de auxiliar o próximo, de fazer o bem e assim, treinando, aplicando essa mediunidade para o bem, a gente automaticamente vai evoluindo, vai crescendo moralmente. Isso acontece quando nós temos todo o cuidado, né, com esta mediunidade. Quando a gente tem essa mediunidade responsável, poderíamos dizer assim. Porque é muito difícil, ainda que sejamos médiums muito aplicados, que tenhamos a nossa mediunidade muito, né, sensitível, a gente conseguir distinguir as mensagens que chegam do alto. E existe alguma ferramenta, existe alguma receita de bolo para sabermos se essa mensagem ela é válida, ela é benéfica ou não? Se o espírito que está trazendo essa mensagem para nós é um espírito que já tem alguma envergadura moral, já alcançou, já conquistou alguma coisa a mais, ou é um espírito que está se aproveitando de um momento ou de uma situação para nos trazer mais fragilidades, mais desequilíbrio e nos comprometer ainda mais nessa encarnação? Como a gente como a gente vai distinguir então essa mensagem? Pelo teor que ela chega até nós. E mais do que isso, nós como médiuns, a gente precisa muito ter conhecimento. Porque o conhecimento é o que vai dar pra gente o discernimento e o entendimento do teor daquela mensagem que está chegando. Porque se eu não tenho esse conhecimento, tudo que chega é válido. É como se eu lesse um livro, né, de um autor, não discordasse de nada, porque ele é um autor muito inteligente, e concordasse com tudo. E não é assim que funciona. Na verdade, eu posso até entender e posso até respeitar a opinião daquele autor, mas não concordar com aquela mensagem dita no livro. E nada mais difere da nossa mediunidade quando recebemos alguma informação do alto. Mas o primeiro cuidado que nós devemos ter no teor dessa mensagem é: essa mensagem, ela é de fato benéfica para a gente ou para o outro? Essa mensagem que chega, ela vai ser uma mensagem construtiva ou ela é uma mensagem destrutiva? Porque reparem bem, muito dessas mensagens que chegam até nós, elas vêm tão assim, escrita de uma forma, com uma identidade tão assim certa, correta, como se um autor dessa mensagem de fato fosse aquele que muitas vezes até se apresentam, pela forma que ele escreve, pela forma que ele fala, pelo jeito, né? Pelos trejeitos que chegam aquela mensagem até nós. Mas ainda assim, precisamos ter cautela, precisamos estudá-la, precisamos entendê-la e ler em todos os sentidos, porque às vezes naquele monte de coisas bonitas que o Espírito traz até nós, lá no meio tem alguma coisa que se contradiz. Que se contradiz ao quê? A nossa lei divina. Então a gente precisa prestar muita atenção nessas mensagens que chegam até nós, para que a gente não venha ser enganados por esses espíritos. E aí, muitos de nós se perguntam assim: mas e por que a espiritualidade maior permite esse tipo de coisa? Por quê? Né? Por que eles deixam que esses espíritos venham então trazer mensagens talvez que de negatividade ou que vão deixar a gente mais nervoso nesse momento principalmente que a gente vive? Por que é permitido isso? Nós poderíamos dizer que a primeira razão delas, e eu diria que a mais importante, é exatamente para que a gente, para todos nós, né, para que a gente tenha muito mais fé, para que a gente de fato seja fiel a Deus. E o que isso quer dizer? Porque quando chega uma mensagem que nos aterroriza, e hoje eu posso dizer para vocês
que não cabe só a questão mediúnica, né? Essas mensagens, a gente está sendo todos os dias bombardeado por mensagens até negativas pela televisão, pelas nossas redes sociais. É o problema do Covid-19, é o nosso problema, né, político, são várias outras questões que estão chegando até nós, que eu poderia dizer a vocês que esses também podem estar vindo de uma forma que nos deixe desequilibrados, e nós precisamos ter cuidado de que forma nós estamos reagindo a essas mensagens que estão chegando até nós. Sim, é importante que nós tenhamos o conhecimento, mas até que ponto essas mensagens estão nos auxiliando a enfrentarmos esse momento que estamos passando? Então nós precisamos ter muito cuidado. E essa é a primeira questão, porque quando nós temos a certeza, a fé que tudo está certo, né? Que Deus está olhando por tudo e que Ele não nos abandonou, pelo contrário, nos momentos que a gente tem mais dificuldade, mais dor, ali Ele está nos carregando no colo, né? O nosso grande Mestre Jesus, que olha e conhece cada um de nós. Então é nesse momento que nós precisamos reforçar a nossa fé. Então esse é um dos motivos que a espiritualidade não se opõe, que Deus não se opõe a estas mensagens que chegam até nós, né, pelos irmãos desencarnados. Outra questão que também a gente poderia levantar, e que também é uma questão muito importante: espírito nenhum vai interromper o nosso progresso. Nenhum espírito vai nos podar aquilo que nós já conquistamos enquanto espíritos, que é o nosso livre-arbítrio. Jamais um espírito vai intervir sobre isso. Ele vai permitir porque é a minha vontade receber aquela instrução espiritual. E aí muitos vão dizer assim: mas eu não queria receber essa instrução, eu não queria que esse espírito tivesse próximo a mim. Não queria mesmo? E o que tu estás, o que nós estamos vibrando? Porque nós precisamos entender a forma que essa comunicação se dá. A comunicação, na verdade, assim como todas as outras, ela tem uma forma, uma ferramenta que chega até a gente. Ou vai chegar pelas redes sociais, através da internet, ou da televisão, ou de jornais, rádio, seja lá o que for, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa saber que ela vai chegar. E como é que chega essa questão espiritual até nós? Como é que chega essa mensagem espiritual? Através do fluido cósmico universal. É dessa forma que ela chega até nós. E por que ela chega até mim? Porque o espírito quer me prejudicar, é por isso, ele até pode ter esse desejo de me prejudicar, mas na verdade é porque eu estou vibrando exatamente da mesma forma que ele está vibrando. Então eu preciso ter esse cuidado. Se eu não quero que essa mensagem ruim me prejudique, eu preciso mudar o meu padrão vibratório, eu preciso mudar o meu sentimento, as minhas emoções sobre todas as situações em que eu me encontro. E é para isso, exatamente por este motivo também, que é permitido que esses profetas, que esses espíritos cheguem até nós e nos passem essa mensagem. Uma vez foi questionado na espiritualidade: por que tu estás passando essa mensagem, irmão? Por que você está prejudicando? Você não está vendo que logo ali vão descobrir que isso era uma farsa? E o espírito responde: mas às vezes eu quero deixar a minha marca, eu quero auxiliar, mas não vai dar certo. E o espírito diz: mas ele aceitou, às vezes dá certo. Ou seja, por que às vezes dá certo? Porque nós damos vazão para esse tipo de energia da negatividade, a energia que quer se aproveitar desse momento. Mas a gente precisa também entender, meus irmãos, que esse momento, não é uma coisa assim da gente separar o joio do trigo. Não é que eu sou melhor, e eu já disse aqui que se temos esse tipo de mensagem chegando até a gente, não é porque
eu tenho que ter o discernimento, mas ela só chega com a minha permissão, então eu tenho que ter esse cuidado ao repassar essa mensagem ou fazer dela uma mensagem para a minha vida, né? Porque muitas vezes isso também ocorre. A mensagem chega porque eu quero a coisa pronta já. Eu quero a receita de bolo. Eu não quero fazer o esforço de me melhorar. Eu quero que alguém diga o que eu preciso fazer. E a gente sabe que não é desta forma que acontece. Eu preciso sempre olhar para mim. Eu preciso entender as coisas que eu, de fato, preciso melhorar. E para isso, nada como a minha reforma íntima. Então, voltamos lá na questão primordial. A gente só consegue afastar essas energias negativas ou auxiliar esses irmãos, porque muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Auxiliar esses irmãos desencarnados também, através do nosso exemplo, através dos nossos sentimentos e das nossas emoções, e dando exemplo também para eles. Que se nós mudamos, se hoje nós estamos melhores, é porque nós também nos esforçamos e eles têm também condições de mudar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo hoje. Que nós possamos ser os profetas de Jesus aqui na Terra. Que possamos, de uma forma serena, tranquila, elevar o nosso pensamento, a nossa sintonia fina até Jesus, que é o nosso modelo e o nosso padrão. E passar dessa forma todos esses sentimentos benéficos e salutares a todos os nossos irmãos que necessitam de nós. A espiritualidade, ela faz exatamente isso. Ela nos auxilia através de nós mesmos. Ela nos coloca em situações onde nós possamos ajudar o outro, seja encarnado ou desencarnado, e ainda assim nos ajudar e sermos ajudados. Então, a mensagem de hoje é essa. Cuidemos dos nossos pensamentos, orai e vigiai, e confiar sempre que temos um Deus misericordioso e amoroso, olhando por cada um de nós. Muito obrigada, meus irmãos, muita paz e luz a todos.